Boa tarde, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Todos me veem e me ouvem? Sim? Larinha, boa tarde. Maluzinha Alves, Cecília, Paulinha, Maluzinha Macedo, Bernardo, Vini, boa tarde, Mari. Sejam todos bem-vindos. Vamos dar play na nossa semana de São João. Tá todo mundo empolgado aí para São João? Todo mundo, todo mundo. Quem é que gosta de soltar fogos aqui? Gente, cuidado com esses fogos, viu? Pelo amor de Deus. Precisa eu dizer isso não, né? Eu sei que vocês já ficam escutando isso o tempo todinho, mas cuidado, aproveitem bem muito. Tem alguém aqui que vai se trajar para o São João, ou seja, vai colocar o vestidinho, tal. No caso, Bernardo, né, e Vini vão colocar aquela camisa xadrez bonita, aquele chapéu. Ai, gente, eu amo São João. Vocês acreditam que é a época do ano que eu mais gosto? De todas, é essa. Porque eu gosto da comida de São João, eu gosto da música de São João, eu gosto de tudo de São João. Tudo, tudo, tudo. É bom, é bom. Vamos aproveitar. Essa semana vai passar bem rapidinho, vocês vão ver, porque é sempre assim quando a gente tem momento de festividade e tal. Então vamos aproveitar aqui, se concentrar direitinho para depois só curtir. Natal e Ano Novo eu gosto também, mas de todas, essa é a que eu mais gosto, confesso. Cada um vai ter a sua preferida, né? Bem, gente, vamos lá. Hoje a gente vai fazer algumas correções, vai fazer alguns comentários. Eu passei duas atividades de advérbio para casa, tá? Então a minha ideia é relembrar o que é advérbio, falarmos sobre as locuções adverbiais, que é a mesma coisa que advérbio, só que é uma expressãozinha, só isso, como a gente viu em todas as outras classes. E aí a gente comenta as atividades que eu passei para casa, logicamente, vai saber quem fez, né? Que são as atividades do Word Wall. Eu tiro as dúvidas, perdão, da interpretação de texto que eu passei na última aula, vou comentar rendimento e tal. E depois a gente segue fazendo interpretação de texto. Basicamente, hoje vai ser isso. Na próxima aula, que é quinta, a gente já entra em assunto novo, beleza? Então, hoje a gente finaliza advérbio. E na quinta-feira que vem, agora, a gente já entra em assunto novo, beleza? Bem, eu vou compartilhar com vocês primeiro o nosso PDF, o nosso material, que é o material que a gente está trabalhando em advérbio. Esqueci de pegar minha canetinha. 2 minutinhos, gente. Peraí. Achei, voltei, demorei, mas achei. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Voltei, gente. A gente vai relembrar aqui para que serve o advérbio. Advérbio é uma classe de palavra, todo mundo já sabe, porque a gente está estudando as classes de palavras, que são 10. Essa, inclusive, é a última, pelo que a gente veio estudando. A gente estudou artigo, substantivo, adjetivo, numeral, verbo, interjeição, conjunção, preposição. E, por fim, estamos finalizando aí. Eu acho que só faltou dizer pronome. Pronome, e aí, por último, a gente está estudando advérbio, tá? Para que essa classe de palavras serve? Ela serve para indicar circunstâncias de lugar, modo, tempo, dúvida, negação, afirmação. Por exemplo, não é sempre advérbio de negação. Sim é sempre advérbio de afirmação. Sempre é sempre. Sempre é um advérbio de tempo. Tá? Agora é um advérbio de tempo. Nunca pode ser um advérbio de negação e pode ser um advérbio de tempo. Vai depender do contexto.
Então, tem muitas palavrinhas que são do nosso universo vocabular, do nosso dia a dia, que são advérbio, porque eles indicam justamente isso: tempo, lugar, modo, são as circunstâncias. Mas, ô professora, como é que eu identifico que determinada palavra, além de indicar uma circunstância de tempo, lugar, modo, negação, afirmação, como é que eu tenho certeza que essa classe de palavra é um advérbio? Aquela palavrinha que eu estou vendo ali é um advérbio. O advérbio, ele tem a função de caracterizar três palavras, três outras classes que a gente já estudou. Quais são elas? Ad, de adjetivo. Vérbio, aqui que é o finalzinho da palavra, de verbo. Dentro de verbo, a gente consegue tirar a palavra verbo. E o próprio advérbio, que é esse aqui. Então, ela pode modificar três classes de palavras. Ao mesmo tempo, não. Para ser um advérbio, ou aquele advérbio ali vai estar modificando um adjetivo na frase, ou um verbo, ou outro advérbio. A gente tem que ver pelo contexto, tá? Mas mais importante do que saber que esse advérbio está modificando uma dessas classes de palavras aí, que é o adjetivo, verbo e outro advérbio, é você saber o valor semântico. Que valor semântico, tia Laís? Das circunstâncias, negação, afirmação, modo, tempo, lugar. É isso que cai na prova, beleza? Vamos lá, lembrando que isso aqui é uma revisão, porque a gente já contemplou essa parte, tá? Então, ó, os advérbios, eles dão ideia de... Aí eu coloquei alguns, ó, lugar, intensidade. Nossa, gente, a gente usa, ó, muito o tempo inteiro. Eu estou muito feliz. Eu quero muito ganhar um presente. Eu amo muito você. Muito. Em todos esses três contextos que eu usei, são advérbios de intensidade. A gente está intensificando o quanto a gente quer. Ou a gente podia intensificar para menos, que é pouco. Eu estou pouco feliz. Está intensificando, mas nesse caso para baixo. A intensidade do mesmo jeito. Eu até falei isso na aula passada, estou reforçando agora. Não confundam intensidade com mais, necessariamente. Pode ser para mais ou para menos. Pelo contexto, vocês vão ver. Tá? Modo, afirmação, tempo, dúvida e negação. Quem nunca disse assim? Algum amigo perguntou e para você assim: olha, tu vais vir amanhã para a festa do São João? Isso em outros anos. Aí você disse: talvez. Talvez é dúvida. É um advérbio de dúvida. Talvez eu venha. Ó, talvez está relacionado ao verbo vir nessa frase. Talvez eu venha. Tá? Então, tudo vai depender do contexto. Beleza? Bem, aí aqui eu coloquei a primeira parte exemplificando que os advérbios, eles vão estar ligados ou a um verbo, ó, chegamos cedo. Ah, esse aqui é um advérbio de tempo, que indica o tempo que se chegou, que foi cedo, podia ser tarde, certo? Existe o advérbio que está relacionado ao adjetivo. Ó, aquelas alunas eram muito estudiosas, ou seja, eu estou intensificando, ó, advérbio de intensidade. Estou intensificando o quanto elas são estudiosas, o quão estudiosas elas são, tá? E tem um advérbio que vai se relacionar com outro advérbio na frase. Vão ter dois. Não é assim, o próprio advérbio se modifica, não. Ele vai modificar outro advérbio que já exista na frase, tá? Então, os professores chegaram cedo. Cedo é um advérbio de tempo, que está relacionado aqui ao verbo chegar. Chegaram é verbo. E muito está intensificando cedo. Foi muito cedo. Chegaram muito cedo. Muito está relacionado a cedo, dizendo quão cedo foi que chegou. Então, eu tenho um advérbio de intensidade, que é o muito, e intensificando o advérbio de tempo, cedo, nessa frase. Tá? É muito comum, por exemplo, esse advérbio que modifica outro advérbio ser um advérbio de intensidade. Isso não é regra, mas normalmente é assim. Esse advérbio que modifica outro advérbio, modificar a gente é apresentar alguma circunstância, né, a mais para esse advérbio. Ele normalmente é o advérbio de intensidade, que pode ser intensidade para mais ou para menos. Eu poderia dizer, os professores chegaram... Não cabe muito aí, né? Porque eu diria que não chegaram cedo, mas pouco cedo.
Não cabe muito bem aí, mas eu quero usar o pouco para que vocês entendam aí que poderia ser muito ou pouco. E era intensidade, seria intensidade do mesmo jeito. Fala, Lara. Ô, tia, tem... olha, advérbio, uma frase de advérbio. Larinha, não tô te ouvindo. Calma, deixa eu ver se é com o meu coisa aqui. Fala agora. Ô, tia, Só tá bem é um... baixinho. Fala, pode falar. Ô, tia, as mulheres chegaram cedo, muito Peraí, cedo. Larinha. É não, o problema é que tá aqui no meu negocinho. Peraí, entendi agora. Eu tava ouvindo tua voz bem de longe. Deixa eu só desligar aqui, só um minuto. Fala agora, meu amor. Agora vai. As mulheres chegaram cedo demais. Escutou? Não tô te ouvindo, Lara. Não tô te ouvindo. Peraí. Peraí. Tenta agora de novo. Ô, tia, um tipo de Gente, vocês frase estão que o ouvindo, advérbio... Lara? Tá todo mundo ouvindo? O problema é comigo. Peraí, calma. Vice Larinha. Peraí. Não fique impaciente, não, que eu vou ajustar aqui. Hum. Fala agora, Lara. Ô, tia, as mulheres chegaram cedo demais. É um tipo de frase, né, que o advérbio acrescenta o advérbio. Isso, chegaram cedo demais. Demais intensifica o cedo. Cedo é de tempo, demais de intensidade. Certo? Certo. Perfeito. Ai, meu Deus, que bom que eu tô te ouvindo. Eu tava agoniada já. Deu certo. Vamos lá, beleza. Certo. Aí aqui, gente, eu trabalhei com vocês na última aula essas frases aí. Essa de cima eu não tinha trabalhado porque eu disse para vocês, ó, gente, tá muito distorcido e tal, mas dá para a gente ver, né? Eu acabei trabalhando agora. Então, ó, acorda cedo. Cedo é o advérbio de tempo que está modificando o verbo acordar, tá? Só retomando. Animada é um adjetivo, porque a animada dá uma característica a ela na frase. Ela continua animada. Bastante intensifica a animada, portanto, bastante é que é o advérbio de intensidade, tá? E demais, que é o que Larinha perguntou, é, modifica, vamos dizer aí, né? Acrescenta uma circunstância ao verbo cedo. Perdão, ao advérbio cedo, tá? Então, eu tenho cedo, advérbio de tempo, demais de intensidade. Beleza? Aí a gente viu também, gente, né? A gente achou alguns advérbios aqui nas tirinhas. A gente não fez esse trabalho nessas tirinhas daqui de baixo, tá? Então vamos fazer juntos, porque vocês têm a oportunidade de fazer comigo, né? Tem a outra aula, caso vocês precisem e queiram assistir, e a gente faz essa daqui juntos, certo? Então, quando você crescer, vai cuidar da natureza. Quando, gente, indica tempo, é uma das palavras que a gente mais usa. Quando eu crescer, quando eu chegar na escola, quando eu estiver, todas as vezes, basicamente, que a gente usa o quando, a gente usa um verbo. Quando eu chegar, então, é o momento de chegar. Eu quero mostrar para vocês, gente, que pelo que a gente lê e entende, o quando está quase sempre relacionado a um verbo. Quando eu chegar na escola, ou seja, está falando sobre chegar naquele momento. Quando, ó. Tempo. Isso é advérbio. Tá? Tia Laís, esse quando aqui está relacionado a que palavra? A que verbo nesse primeiro quadrinho? Então, quando você crescer, crescer. Quando crescer, crescer é verbo. Espero que sim. Sim, advérbio de afirmação, sempre. Não, advérbio de negação. Tá? Tentem não destruir tudo até lá. Lá. Aí, vejam só. Prestem atenção nisso aqui, tá? A gente tem duas coisinhas aí que tem inclusive uma casca de banana. Ó, depende de vocês. Tentem não destruir tudo até lá. Esse lá, normalmente, é um advérbio de lugar. Lá, aqui, acolá. Se Lara me perguntasse, tia Laís, olha, cadê a tia Carol? Eu digo, tá lá no quarto. Lá está indicando o lugar que ela está. É um exemplo.
Tá todo mundo acompanhando, gente? Minha amiga está lá na sala. Tanto é que esse lá vem relacionado ao nome de um lugar, normalmente, tá? Tá lá nos Estados Unidos, lugar. Tá lá na China, tá lá no Brasil, tá lá em algum lugar. Só que aqui, vejam só, olha o que ele diz antes. Quando você crescer, vai cuidar da natureza. Então, quando você crescer, vai cuidar da natureza. Aí Armandinho diz: espero que sim, depende de vocês. Tentem não destruir tudo até lá. Lá é quando chegar esse momento. Ó, momento indica o quê? Tempo. E também cuidado. Tia Laís, então, quer dizer que o lá, nesse contexto aí, né, ele dá uma ideia de lugar, porque quando chega lá, naquele tempo, que vai ser um lugar, que essa pessoa vai estar no lugar, mas a ideia aqui é de tempo. Percebam que tudo depende de contexto, que não adianta decorar. Porque se vocês pegarem uma gramática, se vocês pegarem um livro da escola didático, vai estar dizendo que lá é sempre advérbio de lugar, por exemplo, vai estar na tabelinha, né? Mas se eu digo assim, ó, é, daqui a 2 dias nós vamos fazer uma festa. Aí Paulinha diz assim, mas vamos esperar chegar lá esse momento? Vamos esperar chegar lá, ou seja, nesse momento da festa, tá? Só um minuto, gente, só um minuto, de novo, peraí. Voltei, tá? Então, tentem não destruir tudo até lá. Lá onde, gente? No futuro, quando ele crescer. Tá todo mundo entendendo isso? Beleza. Qualquer coisa vão interagir. Beleza. Magali, não sei como você consegue comer tanto, ó, tanto intensidade. Comer tanto. É a mesma coisa de comer muito. E o não, né? Que eu quase que pulo aqui. Advérbio de negação. Beleza? Magali, não sei como você consegue comer tanto e não engordar. Aí ela diz, é mesmo. Aliás, tem tanta coisa que a gente não consegue entender. Ué, cadê meu pedaço de pizza? Aí vocês poderiam me perguntar, tia Laís, olha, tanto aqui, não foi advérbio, não foi? Porque está relacionado ao comer, que é verbo? Foi. E por que esse tanto aqui, tia Laís, não é? Porque tanta é o feminino de tanto, beleza? E ele não é advérbio. Por quê? Porque tanta aqui está relacionada à palavra coisa, e coisa é um substantivo. E para ser advérbio, a gente viu que essa palavra ela tem que estar relacionada a um adjetivo, não tem substantivo não nesse jogo, é adjetivo, verbo e advérbio. Vou dar outro exemplo. A gente viu que muito ou muita pode ser advérbio, mas quando eu digo assim, ó, muita água, muita água aqui na escola. Vou usar uma fala informal. Muita água aqui na escola, muita aqui não é advérbio. Porque muita está relacionada ao quê? A palavra água, que é substantivo. Muito, tanto ou qualquer outra palavra para ser advérbio tem que indicar uma circunstância, mas tem que estar ligada a adjetivo, a verbo e a outra advérbio. Se tiver relacionado a um substantivo na frase, não é advérbio. Fala, Larinha. Tia, aqui a senhora não falou que não vai ser sempre advérbio? Oi? Advérbio? A senhora não falou que não vai ser sempre advérbio? Sim. Então, por que a senhora não circulou? Tente não destruir tudo até lá. Tente não destruir. Porque eu pulei, esqueci. Só por isso mesmo, tá? Como é que eu sei que não é advérbio sempre, gente? Porque o não, foi bom você ter falado, Larinha. E aqui também, ó. E não engordar. Eu vou comprovar para vocês nessas frases que o não está relacionado ao verbo. Tentem é do verbo tentar. Tentem não destruir. Ó, tentem, esse não, na verdade, está mais relacionado ao destruir. Ó. Não destrua. Destruir é verbo.
Então, está relacionado. Não engordar, engordar é do verbo engordar. Então, não está relacionado a esse verbo. Eu só estou querendo comprovar para vocês, mas é fato. Não, advérbio de negação. Sim, advérbio de afirmação. Certo? Fala, Cecília. Só pulei mesmo sem ter visto, Lara. Ô, tia, a senhora também pulou o não da tirinha da Mônica do segundo quadrinho, que é Foi. Não não consegue entender. no verbo. Perfeito, perfeito, meu amor. Pulei mesmo, sai pulando os nãos todinho, porque aparece tanto não, né? A gente fala tanto com tanto não, mas sim, todo não é advérbio, tá? E todo não é de negação. Só que eu quero que vocês pensem comigo uma coisa que a gente já corrigiu. Se Bernardo chega para mim e diz assim, Bernardo diz assim, tia Laís, não está proibido eu falar na hora da aula, não, né? Vamos lá. Não está proibido eu falar na hora da aula. Gente, o aluno deve falar na mesma hora que a aula está acontecendo? Não. Mas olha o que Bernardo me pergunta. Tia Laís, não está proibido eu falar na hora da aula, não, né? Aí eu quero negar o que ele disse, aí eu digo não, eu uso a palavra não. Só que quando eu digo não para a pergunta que Bernardo fez, eu estou permitindo que ele fale. É como se fosse um não que gerasse um efeito positivo para ele. Tá todo mundo entendendo isso? Porque tudo depende do que você pergunta. Mamãe, não é proibido não, né? Eu comer aqui esse chocolate antes do almoço. Aí tua mãe não presta atenção e diz, não, ela tá te autorizando a comer o chocolate. É um não que gera uma ação positiva. Cuidado com isso, que isso já caiu em prova. Ele é um não de negação do mesmo jeito, gente. Ele é um advérbio de negação. Mas o impacto semântico que é de sentido que ele está gerando, foi até uma tirinha de Armandinho que a gente trabalhou, que o pai está dizendo, que estão lembrados que o pai estava dizendo, olhe, eu tenho que impor limite às crianças, a gente tem que saber dizer não. Aí Armandinho faz uma pergunta que ele vai dizer um não que vai afirmar o que Armandinho quer. Cuidado com isso, viu, gente? Isso é interpretação de texto. É quando se usa as classes de palavras na hora da interpretação. Fala, Lara. Tia, mas a frase ainda é negativa, né? Ainda é negativa. Teve não, frase negativa. O advérbio continua sendo de negação. Agora, a ideia que dá é do efeito É de contrário. positivo. Em vez de você É negar, de você positivo. afirma. A ideia, tá, Larinha? Só. Mas se você fosse classificar a negação. Beleza? Beleza, gente. Vamos lá. Massa. Que bom que vocês estão compreendendo que está tudo fluindo. Beleza. Bem, pulei alguns aí, mas deu tudo certo. Então, eu quero só relembrar aqui do que eu falei na aula passada, porque esse momento é só um momentinho revisão mesmo do que a gente já trabalhou, que os advérbios têm esses valores, gente. E aí, vocês, com o tempo mesmo praticando, vocês têm que memorizar. Não é bem decorar, é entender que existe isso, porque a gente usa as coisas para indicar tempo. A gente faz isso o tempo inteiro. De manhã, eu vou tomar café. De manhã indica tempo. Então, de manhã é uma locução adverbial, que é o que a gente vai estudar já já, de tempo. De manhã, de tarde e à noite. Tempo. Eu estou indicando tempo. Nessas três expressões, ó, de manhã, pode ser de tarde ou à tarde e à noite. Ou pela manhã, tá certo também, é uma expressãozinha, locução adverbial. Eu só não uso o termo advérbio só porque é uma expressão. Tem duas palavras. Só isso, gente. Mas os valores são os mesmos. Vão existir os advérbios de tempo, lugar, intensidade, modo, afirmação, negação, dúvida e os de interrogação. E vão existir as locuções adverbiais de tempo, lugar. Você vai ver pelo contexto. Então, é muito fácil quando a gente para pensar que a gente usa isso. A gente usa essas expressões, a gente usa esses advérbios o tempo todo querendo indicar isso mesmo. A gente está querendo afirmar, a gente está querendo negar, a gente está querendo intensificar o que a gente está fazendo. Então, é lembrar disso, tá? Fala, Paulinha. Faltou nunca e jamais em negação. Não E de entendi. tempo também.
Faltou nunca e jamais em negação. É porque isso, Paulinha, são as tabelas que normalmente estão nas gramáticas. Perceba que isso é um quadro Na que minha já gramática não existe. é assim, não. Na Tá minha gramática não é completinha? assim, não. Tá completinha lá? Perfeito. Mas o mais importante é vocês saberem isso, que nem sempre o que está lá, porque provavelmente, Paulinha, em tempo na tua gramática, se tu for olhar, não vai ter o lá, não. Provavelmente. Tu olhas depois e me diz. Porque eles colocam assim separadinho, separadinho, mas tudo depende do contexto, que é como eu estou ensinando para vocês, que é o que importa, tá? Então vamos lá, repetindo isso que Paulinha perguntou aí, né? Que apontou como faltando aí nesse quadro que já existe de advérbio. De negação também pode ser nunca, pode ser jamais, depende do contexto. Laís, tu vais pular de asa delta algum dia? Esse algum dia, quando eu digo nunca, eu estou querendo dizer em momento nenhum, em tempo nenhum. Mas percebam que ao mesmo tempo que está dando essa ideia de tempo, eu estou negando isso para a minha vida inteira. Tudo depende da perspectiva. Então, vão ter contextos, Paulinha, já que eu estou falando teu nome porque tu trouxesse isso, que vão ter, inclusive, as duas situações juntas. Tá? Em momentos vai ficar bem claro que eu estou negando só. Laís, tu queres comer uma manga? Eu vou dizer nunca. Eu quero dizer não, né, para a pessoa entender que eu estou negando, mas nunca, além de dizer eu não quero não é só agora, né, durante o tempo inteiro da minha vida, porque eu não gosto, por exemplo. Então, esse nunca e esse não, esse nunca e esse jamais, eles dão a ideia dupla de negação e de tempo, mas em alguns contextos vai ser mais e outros menos, tá? Dificilmente eles vão colocar na prova uma questão que tem as duas opções, tá? Ou seja, tempo e negação ao mesmo tempo, dificilmente, certo? Mas é bom vocês, ó, percebam aqui, ó, de lugar, lá, de tempo aqui não tem lá, feito a gente viu, porque tudo depende do contexto, tá? Bem, a gente viu também, para vocês não confundirem advérbio com adjetivo, não tem como. Porque o adjetivo, ele modifica o quê? Substantivo, não tem nada a ver com advérbio. E o advérbio modifica o quê, tia Laís? Pela última vez, o advérbio modifica adjetivo, verbo e outro advérbio. Então, não tem como confundir. Se eu digo Gisele desfilou linda, linda está dando uma característica Gisele, e Gisele é substantivo, eu não tenho como confundir isso. Linda não está dando uma característica desfilar, porque se tivesse, seria advérbio. Porque desfilar é verbo, né? Desfilou aí, é do verbo desfilar. Mas o linda não está se referindo ao verbo, está se referindo a Gisele. Então, é lógico que linda é adjetivo. Muito, agora nessa frase, Gisele desfilou muito. Muito agora está relacionado ao verbo desfilar. Está intensificando o quanto que ela desfilou. Tá? E Gisele desfilou muito linda. Agora eu tenho adjetivo linda, dando a característica a Gisele, e o muito está relacionado ao linda. E linda é adjetivo, portanto, o muito, nesse caso, é advérbio. Certo? Então, eu coloquei aqui só para reforçar, para vocês não se confundirem. E agora, a gente vai ver aí alguns exemplos, tá, gente? De locuções adverbiais. Por que locuções? Porque é uma expressão. Só isso, tá? Percebam que todas as expressões de lugar dão ideia de lugar. Ao redor de, redor, lugar. Você está em cima de, é o lugar que está algo. Embaixo de, à frente de, à esquerda, à direita, ao lado. Quem nunca? Para você acessar o banheiro da escola, você vai aqui em frente, lugar. Depois você dobra à direita, lugar. Tudo isso que a gente fala naturalmente no dia a dia, que a gente escuta, locuções adverbiais de tempo. Dessas que eu estou dando o exemplo agora, tá? Então, tempo, logo mais, em breve. Em breve teremos uma apresentação. Em breve, locução adverbial de tempo. Percebam que a ideia já é essa. Tia Laís, como é que eu comprovo na frase que isso é uma locução adverbial? Porque essa locução adverbial vai estar relacionada ou a um verbo, ou a um adjetivo, ou a outro advérbio, gente. Porque é a mesma coisa.
porque a gente estudou até agora de advérbio, tá? Então, afirmação, sem dúvida. Sem dúvida é porque você vai estar certo. Laís, você vai comparecer ao evento de amanhã? Eu digo, sem dúvida. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Sim. Só que eu estou usando uma expressão que está afirmando, sem dúvida. Tá? Com certeza. Você vai comparecer a um evento? Eu digo, com certeza. Eu só estou optando, em vez de dizer o sim, eu estou usando uma expressão que confirma do mesmo jeito. Percebam que é a mesma ideia, que não precisa decorar isso. Tá? Dúvida, quem sabe? Você vai comparecer ao evento que vai ter... Quem sabe? Eu poderia dizer, talvez. É a mesma coisa. Certo? Aí eu coloquei aqui, gente, só para reforçar que todas as locuções adverbiais femininas... Como é que eu sei que é feminina, tia Laís? Elas começam com A ou com AS. São locuções. Elas têm frase. À noite, à tarde, às cegas, às vezes. Às vezes indica tempo. Tá? Às pressas é o modo. Ah, João esteve aqui e comeu às pressas. Ó. Comeu, verbo. Às pressas, o modo como ele comeu. Eu poderia dizer que ele comeu rapidamente. Advérbio de modo também, rapidamente. Mas às pressas é locução, porque tem duas palavras. Mas também está indicando modo. Tá? Todas são todas, é sem exceção. Todas as locuções adverbiais femininas que são compostas ou de as ou de a têm crase, que é aquele acentozinho ali contrário, que fica ao contrário do acento agudo, né? Na posição contrária. Certo? E aqui, gente, umas atividadezinhas que eu coloquei, fora as que eu passei lá, né? Então, deixa eu fechar aqui o bate-papo, rapidinho. Ah, já tinha fechado, beleza. E eu queria que vocês me dissessem, já, fora de contexto. Fora de contexto, a gente vai pegar a ideia de fora de contexto. Já. Quando eu digo, vou fazer já. Indica o quê aqui? Tempo, modo, lugar, intensidade, o que é que vocês acham? Isso, Mari. 3 respostas certas e eu já respondo. Isso, Paulinha. Quem mais? Vou fazer já. Chego já. Quem mais? Só Mari e Paulinha responderam. Vamos lá, gente. Me ajudem aí por conta do tempo da gente. Boa, Cecília. Tempo, gente. Olha os exemplos que eu dei. Não está no contexto, mas eu dei contexto. Chego já. Já é o tempo. Que eu quero... A mesma coisa, daqui a pouco. É rapidinho. Tá? Tão. Tá isolado. Ele tá tão bonito, ele é tão legal, ele é tão gente boa. Boa, Bernardo. Boa, Cecília. Quem mais? Só mais uma. Aquela mulher tão jovem. Boa, Vini. Intensidade. Foi. Aí. Eu vou aí falar com vocês. Boa, Bernardo. Boa, Paulinha. Malu Macedo, vi agora a sua antiga. Boa, Cecília. Aí, lugar. Aí, ali, aqui, lá. À noite. À noite farei um jantar para nós. Ou, à noite, vou ao shopping com a minha mãe. Beleza, todo mundo acertando. Tempo. Cuidadosamente. Ele agiu cuidadosamente. Boa, Cecília. Boa, Paulinha. Se falta um. Boa, Macedo. Modo. É o modo como ele agiu. Tá? Nunca mais. Esse mais aí, gente, ele torna essa expressão aí uma locução adverbial. Nunca mais eu ligo para você. Nunca mais fale comigo. E agora?
Eu vou ter que aceitar, tá, gente? É como eu disse para vocês, o negação e o tempo. Tia Laís, e se eu fosse considerar um, tá? Por critério de eliminação aí, tirar, deixar só um. Quando eu digo nunca mais, não faça isso, estou negando. Mas quando eu digo nunca mais, esse mais dá ideia de tempo, não é só hoje que eu não quero que você faça. Ó, nunca mais fale comigo, não é não fale comigo hoje, é nunca mais no tempo. Enquanto vida eu tiver, que a gente sempre exagera, né? Mas percebam que dá mais a ideia de tempo do que de negação. É uma negação no tempo, é verdade. Mas nunca mais é tipo assim, nunca mais, certo? E realmente você está certa. Realmente é mais inteligente agir dessa forma. Boa, Paulinha, boa, Larinha. Realmente, nem toda. Boa, 3 pessoas responderam certo. De afirmação, gente. Realmente, eu estou dizendo sim. É melhor fazer isso, realmente, sim. Cuidado, porque nem todo advérbio que termina em mente é de modo, que é outra dica que normalmente as gramáticas e livros didáticos dão. O advérbio, quando termina em mente, ele é de modo, nem sempre. Pode, muitos deles são sim, mas nesse caso realmente é afirmando. Realmente, você tem razão. Mesma coisa, sim, você tem razão. Você está confirmando, ou seja, afirmando, tá? Tá. Em todas as alternativas, há 2 advérbios, exceto em, exceto significa menos. Eu quero que vocês, com calma, achem qual é a letra e me digam qual é a letra que só tem um advérbio. Porque ele está dizendo aí que há 2 em todos, 2. A gente vai achar. Eu quero que vocês tentem achar aí a letra que não tem. 2, só tem um. Ninguém acertou até agora. 2 pessoas disseram a mesma letra, mas ninguém acertou até agora. Boa, Paulinha! Foi a primeira. Minha gente, agora que eu vi que essa seta tá aqui, mas essa seta não tá indicando a letra certa não, viu? Essa seta é do slide, que fica os pontinhos, tá? Mas é a letra A. Porque na letra A gente só tem um muito de intensidade. Ô, tia Luiz, me comprova aí das outras? Vou comprovar. Ó, intensidade, que tá modificando o adjetivo calado, tá? Só tem esse. Olha os outros. Amanhã, tempo. Não, negação. Tranquilo? Tem 2. O menino, ontem, tempo. Desafinadamente, modo. É o modo como ele cantou. Beleza. Tranquilamente, modo, hoje, tempo. Por último, calma e sabiamente. Ô, tia Laís, mas aí não está calmamente. Mas é o modo como ele falou também. Porque quando a gente usa 2 advérbios assim, que em tese seriam terminados em mente, a gente não escreve, ele falou, nem fala, ele falou calmamente e sabiamente. A gente não repete, a gente diz calma e sabiamente. Então, esses 2 aqui são de modo. O modo como ele falou. Ou seja, todos têm 2 advérbios, exceto letra A. Fala, Paulinha. Antes eu tinha falado letra C, mas eu percebi que era A. E eu nem tinha visto a seta. Eu me liguei depois, que eu disse, meu Deus, já parecendo que está indicando a resposta, mas não é, do próprio slide. Bem, analise os advérbios em destaque, classificando-os de acordo com as circunstâncias que eles se referem. Letra A. Hoje é um advérbio de quê? Vocês já sabem, gente, porque eu já falei um monte de vezes aqui. Paulinha, beleza? Cecília, beleza? Mari, beleza? Tá, tem. Quando eu tiver pelo menos 3 respostas, eu coloco aqui. Não.
Boa, boa, Larinha, boa. Mari, ok. Cecília, ok. Boa, Vini. Negação. Talvez eu compareça. Beleza, Cecília. Beleza, Paulinha. Beleza, Maluzinha. Dúvida. Tá vendo, gente? Vai ficando muito mais simples e que a gente usa muito. Estamos muito contentes. Beleza, Cecília? Muito é o que mesmo aqui? Beleza, Malu? Beleza, Lara? Intensidade. E alegremente? Beleza, Cecília? Beleza, Malu Alves? Beleza, Paulinha? Beleza, Lara? Modo. É o modo como o Pedro se despediu. Gente, fácil, não tá? Não tá ficando agora muito mais simples? Beleza? Tá. Então, eu estou subentendendo por essa interação de vocês agora, que primeiro que essa pontuação aqui, né, foi maravilhosa. Vocês estão vendo, eu estou compartilhando. Coloquei o link de rendimento na nossa agenda, tá? Alice Monteiro da I2 ficou em primeiro lugar, mas é porque ela fez num tempo melhor. Mas olha o quanto quase todo mundo ficou em primeiro lugar, né? Porque fechou a atividade, né? Vini ficou em segundo aí, vamos dizer assim, né? Por conta de uma que foi afirmação, que diz assim, ó, claro que entendemos, claro, nesse contexto indica sim, entendemos, tá? Então, vamos ver por que não é. Essa foi a única questão que apresentou erro, tá, gente? Vamos ver quais são os advérbios que tem na letra A, B e C, que não são elas, ó. Claro, é o de afirmação, que é a resposta do quinto item. Sempre que precisar de algo, basta chamar-me. Sempre, tempo. Beleza? Ouvia pacientemente, modo. E a pulseira está dentro, lugar. Tranquilo isso, todo mundo? Então, por isso que é a letra D, certo? Então, essa é a única correção dessa que teve um rendimento muito bom. E agora, a gente passa para essa aqui, que foi da classificação. Ela foi maior, né? Como vocês podem ver aí. Nicolas ficou em primeiro lugar, Alice ficou em segundo e Cecília ficou em terceiro. Massa. Aí a gente tem aqui, ó, vou pegar as mais erradas, que é como eu gosto de fazer. Devagar. Tá? Devagar. Então, vamos imaginar situações que a gente usa o devagar, que aí vocês conseguem perceber assim. Vocês podem pegar, vocês poderiam ter feito isso, pegar essa palavra, calma, são palavras comuns. Então, João anda devagar. João fala devagar. Ó, anda e fala verbo. Então, devagar é advérbio mesmo nesses contextos. Só confirmando. E devagar, gente, é o modo como alguém fala, anda, pensa. Modo. E aí fica mais fácil no contexto. Ah, tia Laís, mas vê, aí estava sem contexto, fica mais difícil, não é? É, fica mais solto. Mas vocês podem fazer isso. Eu peguei esse primeiro exemplo aí, que foi uma questão que tiveram muitos erros, para exemplificar, tá? Vou pegar outra que tem 6 erros aqui. Demasiadamente. Foi ruim, porque essa palavra, inclusive, é uma palavra que vai entrar no nosso vocabulário certeiro, né? Porque 6 pessoas erraram. Demasiadamente, gente, é muito. É muito, é isso que significa. Aí, o que que acontece? Casca de banana, ela termina em mente. Então, muita gente pensou que era moda. Demasiado é muito. Tia Laís, mas eu não sabia, foi por isso que eu errei. Beleza, agora já sabe. Então, Paulinha fala demasiadamente. Fala muito. É um exemplo. Paulinha é só um exemplo. João joga demasiadamente bem. Muito bem. Beleza? Nesse caso, dessa palavrinha, realmente deve ter sido uma palavrinha desconhecida para vocês que erraram. Fala, Larinha. Ô tia, essa palavra é tão grande e muito é uma palavra tão pequena. Não é, Larinha. Muito Um mais simples usar sinônimo, muito, né? sinônimo, Você pode tia. usar também, é verdade. Você pode também usar o termo demasiado. Ele anda demasiado devagar, ou seja, muito devagar. Mas, enfim, é estranho, porque não está no nosso dia a dia, né, Larinha? Eu concordo com você. E muito cumpre a mesma função, tá? Mas realmente são muito diferentes. Ó, são muito diferentes. Gente, não, mas eu não dei um exemplo para você, não, Paulinha, mesmo. Até porque aqui você nem tem como falar muito, o microfone fica fechado. Foi só porque eu peguei seu nome mesmo. Rapidamente. Aí agora sim, modo. Como é que eu sei? Vamos colocar essa palavra numa frase?
Normalmente é anda, né? Corre, que correr já indica que é rápido, né? Correr já é além de andar, mas enfim. Então, corre rapidamente, anda rapidamente, fala rapidamente. Nós, nordestinos, falamos rapidamente, isso é verdade. A gente fala de uma maneira mais rápida, de uma maneira geral, tá? Então, rapidamente é o modo como falamos, como andamos. Tranquilo, gente, eu mostrando aí as atividades, está ficando mais claro, tudo certo? Passemos então, olha como é bonito usar o verbo correto que a gente estudou recente. Passemos, então, para a atividade no WordWall de locuções adverbiais, que é a mesma coisa, só que agora é locução, mas é a mesma coisa, tá? Então, vocês vão tentar encaixar as expressões em dizendo se elas são de tempo, lugar, modo, certo? Vou liberá-la agora para vocês, só um minuto, e vou liberá-la também lá no Classroom. Vou liberar essa primeira, vocês começam a fazer aí, quando vocês forem terminando, me avisem aqui no bate-papo. Liberada a primeira, podem começar. Quem terminou a primeira atividade, estou liberando a segunda, já pode começar. Só vão ser essas duas agora para a gente fechar de verbo. Quem já terminou, só aguarda um pouquinho, tá, gente? Que 4 pessoas terminaram, faltam 4 ainda, beleza? Todos finalizaram, acabou de chegar tudo para mim. Vamos lá. Primeiro, mostrar aqui para vocês como é que ficou esse pódio, esse rendimento geral. Lembrando que aqui todos podem errar, não tem isso de, eu não fiquei no primeiro, segundo, terceiro lugar. O importante é aprender, tirar dúvida, tá? Lógico que para quem conseguiu ficar no pódio, parabéns, é bom, né? Não estou desmerecendo também quem conseguiu, mas o objetivo daqui é todos aprenderem, beleza? Não perder isso de vista. Então, 3 pessoas fecharam. Mari ficou em primeiro, Cecília em segundo e Maluzinha Macedo ficou em terceiro. Parabéns para as 3. Foi justamente uma escadinha das 3 que fecharam. Mas o que importa para mim é o quê? Tirar dúvida, como vocês sabem, né? E aí essa dúvida serve para todo mundo, inclusive quem acertou. É sempre bom revisitar. Então, aqui, ó, essa questão aqui foi a questão mais errada, a questão 5. As pressas, ao contrário, em silêncio, né? Então, ele ficou em silêncio. Ficou em silêncio, é o modo como ele ficou, né? Eu digo que ele comeu às pressas, eu até usei o termo às pressas, ou ele fala às pressas, é o modo como ele fala ou como ele come, tá? Sei tudo de cor, né? Sei tudo de cor. É o modo que eu sei das coisas, ou seja, tá tudo na minha cabeça, né? Tudo ficou às claras, foi o modo como tudo ficou, ou seja, de maneira que deu para todo mundo entender. É isso que significa, mas é o modo como ficou, por exemplo. Então, essas são locuções adverbiais de modo. Foi uma das que foram mais erradas. 5 da tarde, Vini, sempre. Tá? Não tem um horário que muda, não. É só memorizar isso. Começa 3h30, termina 5, sempre. Deixa eu ver o que mais aqui, ó. De muito, de pouco, de todo, em excesso. Está indicando aqui, pelo que ele está dando de opção, quantidade. Tá? Então, de muito, de pouco, de todo, em excesso, é a quantidade que é. Então, ele comeu em excesso, tá? Dificilmente, gente, aparecem opções assim, que é a mais adequada, diferindo intensidade de quantidade, deveria. Porque é lógico que se eu digo que João comeu em excesso, significa que ele comeu muito. E muito é advérbio de intensidade. É verdade, tá? Mas percebam que quando eu digo que João comeu em excesso, ele comeu uma quantidade elevada, né? Comeu muito para mais de quantidade, tá? Então, como ele está dando outras opções aí de muito, de pouco,
Essa ideia da quantidade, ela é maravilhosa. Infelizmente, nem todas. Eu tenho até uma curiosidade para saber. Paulinha, na sua gramática, tá também escrito o de quantidade, que é muito importante? Tá? Perfeito, tá completinho, né? Porque como ela falou aquilo, eu fiquei com isso na cabeça. Isso é muito importante, tá, gente? Ô, tia Laís, esse de quantidade, ele é irmão gêmeo quase da intensidade, porque indica aí uma intensidade para mais e para menos. Tá? Inclusive, o que foi que ele fez aí? Ele botou de quantidade, mas ele não colocou de intensidade, porque senão seriam duas questões que valeriam. É feito o de tempo e o de negação para o nunca e para o jamais, porque dá essa ideia também, sabe? Então, percebam aí que ele não colocou de intensidade, ele botou só de quantidade. É como se fosse um valor sinônimo de intensidade e de quantidade, tá? Só para vocês não se perderem, não se confundirem. Fala, Larinha. Pode Ô, vir, pode tia, sim. Oi, tô ouvindo, meu amor. só vai ter essas atividades no Wordiol? No WordWall, sim. Vocês vão ter interpretação de texto e a gente vai corrigir a interpretação da aula passada. Mas no WordWall, sim. Sim, deixa eu aproveitar que Larinha perguntou isso, eu me lembrei. Vocês vão levar uma interpretação de texto para fazer em casa hoje, tá? Então, prestem atenção na agenda. Beleza? Quase nunca, normalmente, a gente faz aqui e eu corrijo na aula seguinte, como vocês já sabem. Só que como a gente vai intensificar as interpretações, porque quanto mais vocês fizerem, gente, melhor para vocês. Esse é o esquema. Mais preparados vocês estarão, tá? Vocês vão conseguir aplicar tudo isso. Então, não deixem de olhar a agenda, que eu, inclusive, vou colocar o print nos grupos do WhatsApp e tal, como acontece sempre. Pode, Macedo, pode sim. Essas foram as questões mais erradas. Teve aqui o além disso, tá? Além disso, indica inclusão. Eu digo assim, eu vou fazer isso e isso. Além disso, aí eu vou incluir uma outra coisa que eu também vou fazer. Então, seria inclusão, tá? Além de estudar tal, além de tudo isso aqui, eu vou fazer isso e isso. Então, eu vou incluir novas coisas, tá? E é isso. Dessas atividades, é isso aqui. Vocês têm duas interpretaçõezinhas bem simples hoje para fazer comigo aqui em sala, mas antes da gente chegar nessa interpretação, eu quero falar sobre essa atividade aqui que eu apliquei no final da aula passada, certo? O rendimento foi muito bom, porque essa é uma prova na íntegra. Tia Laís, o que é prova na íntegra mesmo? É uma prova que já foi de concurso. Então, vocês fizeram uma prova de concurso de 6º ano, só que esse colégio é lá do Rio de Janeiro, do 6º ano, de uma escola de referência do Rio de Janeiro. Mas é um concurso. É dentro desse perfil do que vocês estudam. Então, para ter sido uma prova na íntegra, que é uma prova de concurso, que tem 10 questões só de português lá, tá? Não é feito o militar daqui, e nem feito a aplicação, porque cada escola tem seu formato de prova. Essa do Dom Pedro, que é uma escola do Rio de Janeiro, que é uma escola de referência, que eles fazem concurso também. Ela tem 10 questões, tá? Então, para esse rendimento aqui, gente, 4 pessoas quase gabaritaram a prova. Isso é muito bom nessa altura do campeonato. Tá? Então, por isso que eu coloquei no nosso grupo lá, eu acho que vocês viram, né, no WhatsApp, eu mandei para os pais também, que o rendimento geral foi muito bom. É lógico que quem não ficou na média, que é entre 8 e 9 acertos, precisa melhorar. E lógico que quem acertou só 3 de 10 teve mais dificuldade ao fazer. E faz parte, gente, vão ter interpretações que vão ser mais desafiadoras para alguém. Mas o mais importante é, deixa eu rever. Deixa eu ver se eu fiz essa interpretação de qualquer jeito. Deixa eu ver se naquele dia que eu fiz a interpretação eu estava muito agoniado, querendo me livrar, fazer logo, e foi por isso. Se eu vou rever essas questões, eu vou dizer, poxa, agora eu entendi. Então, significa que você estava sem foco para fazer a prova, e não que você não sabe. Por isso que é imprescindível, especialmente Vini, que entrou depois, que eu estou falando isso, que entrou depois, e é muito importante eu estar falando isso agora, e eu vou me direcionar a você, Vini, só porque você entrou depois. É muito importante que quando vocês finalizem uma atividade de interpretação, uma prova, vocês revisitem essa prova. O que é revisitar a prova? Não é fazer tudo de novo, não, é assim.
A prova, você fez a prova no sistema. Apareceu quantas você acertou, quais foram as questões que você errou. Você vai para que você errou, você vai ver a resposta certa e você vai reler. Deixa eu ver aqui o que é que ele está pedindo, porque você acabou de fazer aquilo ali. Você vai lembrar. Eita, eu marquei essa, eu lembro dessa questão, marquei essa. Deixa eu ler de novo aqui. Aí você vai ver, depois de ler de novo o enunciado, se a resposta que ele está dando agora para você está fazendo sentido. Se fez sentido, é porque você errou por falta de atenção. Você vai dizer, eita, agora eu entendi. Ah, meu Deus, era isso. Então, isso não é uma dúvida. Caso você releia o enunciado, não entenda porque não é a letra que você marcou e é outra, isso é uma dúvida para você, tá? Então, é com esse método, Vini, que a gente trabalha aqui e que muita gente tem melhorado muito. Olha aí a pontuação maravilhosa, né, de uma maneira geral dos alunos. Esse é o método que funciona. Porque a gente não precisa ver aquilo que a gente já sabe, a gente precisa ver aquilo que a gente tem dúvida, que a gente não sabe ou que a gente não entendeu. Só existe essa maneira, gente, e agora eu estou falando para todo mundo, só reforçando, porque vocês já sabem, só existe essa maneira de interpretar textos, de aprender. Não existe uma fórmula, não é feito matemática, que eu vou dizer, olha, gente, vou ensinar aqui um atalho para vocês interpretarem. Não tem. Só interpreta textos, quem lê livros, quem lê, ponto, e quem pratica a interpretação. E aí, quando você pratica, você erra. Quando você erra, você vê. E, entendi não ainda. Menina, eu estou lendo aqui, não estou entendendo nada esse esquisito. Por que não é essa letra que eu marquei? Ou seja, isso é uma dúvida. Você não entendeu aquela questão. E muitas das questões você vai olhar e vai dizer, eita, meu Deus, agora eu entendi. Que isso acontece para todo mundo. E é assim que vocês vão aprendendo, praticando, tá? Eu espero que esse reforço aqui da minha fala, gente, faça com que vocês se comprometam sempre a olhar quais são as questões que vocês estão com dúvida. Percebam que as pontuações foram tão boas, de uma maneira geral, que o sistema aqui do Google Forms não me disse quais foram as questões mais erradas com frequência. Eu não tenho, ó. Elas ficam aqui abaixo, logo das informações. Quando uma atividade tem muitas questões que foram erradas, elas aparecem para mim. Agora elas nem aparecem. Então, vocês aqui têm que me dizer, tia Laís, dessa atividade aí, eu não entendi. O terceiro, o quarto e o sétimo. Eu olhei de novo e não entendi. Isso é dúvida. E é isso que vocês precisam fazer sempre. Pode, Lara, só vi agora. Aí, gente, o que é que eu ainda consigo ver? Porque o sistema me dá tudo, né? Por isso que a parte boa do online é isso. O que é que eu consigo ver? Eu consigo ver, por exemplo, que no primeiro quesito, 3 pessoas erraram. Desse universo de 14, 3 pessoas são poucas pessoas. Então, não foi uma questão difícil. Não foi uma questão casca de banana, que senão muita gente teria caído, provavelmente. Tá? Eu consigo ver que o segundo quesito só 2 pessoas erraram. No terceiro, ninguém tem dúvida. Provavelmente foi uma questão muito simples, porque todo mundo fez e acertou. Isso eu consigo ver. Mas o fato de ter gente que errou não significa que tem gente que tem dúvida. Por isso que eu preciso que vocês cheguem aqui no bate-papo e me digam, tia Laís, eu tenho dúvida no terceiro. Tia Laís, eu tenho... Só botar o número, na verdade, só para mim. Tia Laís, eu tenho dúvida no segundo. Tá? Então, eu vou pegar aqui, ó. A questão 4, por exemplo, ela já me mostra as 5 pessoas de 14 errando. Já é o número, ó, já tá... Já foi uma questãozinha mais chatinha pro geral, ó. Cadê? Foi o quarto, o sexto também. Então, eu vou para o quarto e para o sexto, enquanto eu espero vocês falarem alguma coisa. Oxente, Mari, foi mesmo? E isso não chegou no teu e-mail, não, Mari? Essa informação? Mari está falando aqui para mim, gente, que quando ela foi ver a pontuação, só falou quantas ela errou, não quais ela errou. Deixa eu ver se as configurações aqui estão certas. Agora vai chegar, Mari. Eu acho que era isso aqui, ó, que não estava ativo. Que bom que tu falaste. Tá vendo como é sempre bom falar? Vou liberar de novo a pontuação para todo mundo. E aí vai chegar, Mari, no e-mail, tudo certinho, vai chegar para todo mundo, tá? Vini me fez uma pergunta interessante. Tia, isso é o simulado? Não, Vini, isso só foi uma interpretação de texto mesmo ao final da aula. A gente vai fazer sempre, Vini. Toda aula tem interpretação, é uma lei aqui. Algumas vão ser menores, outras vão ter 10 questões, outras vão ter 5, outras vão ter 7. Isso é só treinando. O dia de simulado tem um cronograma.
de simulado que está lá no Classroom. O nosso próximo simulado é dia 29, eu acho. Tá lá no... Eu vou dar uma olhadinha, tá? Mas é feito no mesmo esquema, Vini. Eu libero o link aqui na sala. É como se fosse uma interpretação. Só que vai ter, eu vou dizer para vocês, vai ter o nome lá. Terceiro simulado, quarto, que a gente está indo para o 10º simulado, Vini. Aí vai ter o nome do arquivo, é 10º simulado. Tá? Isso aqui é só uma interpretação de texto, mas é de uma prova de concurso. Mas é só uma interpretação. Que é a mesma coisa de simulado, só que eu não botei o nome simulado. Certo? Bem, eu vou para o quarto e para o sexto, para dar um exemplo para vocês. Certo? No quarto diz assim, ó. Releia o seguinte trecho destacado do texto 1. É bom, gente, quando tem trecho destacado no enunciado, porque tu não precisa voltar para o texto. Basicamente, vai ser o trecho que está ali, que tu vai se ater. Esse tipo de questão é bom, porque ele é menos cansativo. Essa questão é menos cansativa, você não tem que voltar para o texto. Vamos lá. Não tendo com quem entender-se, Raimundo Pelado falava só. E os outros pensavam que ele estava malucando. Estava nada nas linhas 11 e 13. Essas informações estão lá na linha do texto 11 e 13. Mas podemos afirmar que a frase do narrador, sublinhada no final do trecho, apresenta o sentido de, gente, a única coisa que está sublinhada é um nada. Estava nada, ou seja, ele não estava malucando. Ó, não tendo com quem entendesse, Raimundo Pelado falava só. E os outros pensavam que ele estava malucando. Estava nada. Ele não estava malucando. Ele estava bem, só que ele não tinha com quem entendesse. Né? Porque as pessoas tinham muito preconceito por ele ter a cabeça pelada, tá? Um olho de cada cor, enfim. Então, podemos afirmar que a frase do narrador sublinhada, no final do trecho, apresenta o sentido de negar tudo o que foi dito pelo próprio narrador anteriormente. Negar tudo o que ele disse? Não. Ele não está negando, ele está dizendo que ele não estava malucando, ele não está negando o que ele disse. As pessoas achavam isso. Ele não está negando que as pessoas achavam isso. Tá? Ele está negando o fato de que ele não estava maluco. Mas os meninos achavam que ele estava malucando. Então, ele não está negando tudo que ele disse anteriormente. Esse tudo aí está errado na letra A. Letra B. Confirmar que Raimundo Pelado era diferente dos outros, é isso que ele quer dizer com estava nada? Não, ele não está, esse estava nada não estava malucando. Só isso. Reforçar a afirmação de que o personagem não estava malucando, perfeito. As pessoas achavam que ele estava malucando. Estava nada é a mesma coisa de dizer. Estava nada malucando, ele não estava malucando. Certo? Comprovar a visão negativa que os outros meninos tinham? Não, gente, ele está dizendo que ele não estava. Essa visão negativa dos meninos, na verdade, o que o narrador diz é que estava errada. Estão conseguindo acompanhar? Tudo certo? Então, eu corrigi o quarto e vou para o sexto agora, que apareceu para mim também como uma questão que alguns tiveram dúvida. Vamos lá. Releia a seguinte frase destacada do texto 3. Muitas situações de agressões são encobertas por serem vistas como brincadeira de criança. Muitas situações de agressão são encobertas. Quando a gente encobre algo, a gente quer esconder. Ou, nesse caso, não é nem só esconder. Ó. Muitas situações de agressões são encobertas por serem vistas como brincadeira de criança. Então, são só tidas como brincadeira. Mas, na verdade, era uma agressão. Não deveria acontecer. Mas elas estão sendo encobertas porque elas estão sendo vistas por outro ângulo que, na verdade, não é. Tá. Assinale a alternativa que apresenta a locução verbal sublinhada, reescrita no pretérito perfeito do indicativo. Eita, que questão boa, porque a gente deu isso recente. Pretérito perfeito, a gente diz a palavra ontem, recurso mnemônico. Então, encobertas, tá? De encobrir, ontem, ontem, as agressões foram encobertas. Ontem, do verbo ser, ó, ontem eu fui, tu foste, ele foi. Elas, que são as agressões, foram. É só eu colocar o recursozinho, ó, ontem
as agressões, tá certo? Ontem as agressões são encobertas? Ontem as agressões eram encobertas? Ontem as agressões foram encobertas. Ó, foram encobertas. Dica, tia Laís, saber o recurso mnemônico. Tia Laís, mas quando eu estava fazendo a questão não lembrei. Tem que lembrar dos recursos. Forma de lembrar o recurso. Estudar o material em PDF, assistir a aula de verbo gravada que está lá no Classroom. É só olhar lá na agenda, ver qual foi o dia que foi trabalhado o verbo e reassistir a aula. Certo? Então, só poderia ser a letra B. Dúvidas aqui que foram colocadas para mim. 1 e 7. Eu já estava quase no sétimo, né, gente? Deixa eu ir para o sétimo, então, logo. Sétimo. Sétimo diz assim. Considerando a leitura dos textos 1 e 3, comparação entre textos, assinale entre os trechos do texto 1, destacados abaixo, aquele que exemplifica uma ação de bullying sofrida pelo personagem Raimundo. Certo? Isso é Raimundo Pelado. Então, a gente tinha que achar, dentre os trechos do texto 1, que estão aqui embaixo, aquele que exemplifica uma ação de bullying que Raimundo sofreu na história dele, tá? Era de bom gênio e não se zangava. Raimundo entristecia e fechava o olho direito. Quando o aperreavam demais, aborrecia-se, fechava o olho direito, o olho esquerdo. Havia um menino diferente dos outros meninos. Tinha o olho direito preto, o olho, cadê? O olho esquerdo azul e a cabeça pelada. Gente, qual é o único aí? A única alternativa que indica uma ação que ele sofria quando o aperreavam. Quem é que estava aperreando ele? Os meninos. Outras pessoas estavam fazendo essa ação com ele de bullying. É por isso que é a letra C. Era a ação que ele sofria de bullying. Ele estava sendo aperreado, que é uma forma bem tranquila de dizer, porque os meninos estavam xingando o Raimundo, caçoando de Raimundo. Então, ele está sofrendo essa ação, ó, quando o aperreava, alguém estava fazendo isso. Tranquilo, o sétimo, gente, tranquilo o sétimo, certo? E aí, agora eu vou para o primeiro. No primeiro diz assim, qual das alternativas a seguir poderia substituir a interjeição sublinhada em o pelado? Né? O pelado, chamando, tá na linha 3. Vamos para a linha 3, vamos lá. Havia um menino diferente dos outros meninos. Tinha o olho direito preto e o esquerdo azul e a cabeça pelada. Os vizinhos mangavam dele e gritavam, ó, pelado! Tipo, né? O pelado! Chamando ele de pelado. Ele não tinha esse apelido negativo, né? Quem estava colocando aí eram os amigos. Então, qual dessas alternativas aí pode substituir a interjeição sublinhada em ó pelado? Eles não estavam chamando? Chamando para chamar a atenção dele, para dizer que ele tinha a cabeça pelada, que ele... Não é? Então, ei, tá chamando ele. Ei! Só que eles não chamam ei, chamando como se fosse uma pessoa, qualquer pessoa. Eles querem chamar a atenção dele, só que chamar dizendo um apelido que vai feri-lo. Por isso que é ei, chamando ele. Para chamar a atenção dele. Fez sentido, gente, a explicação? Tá? Então, eu estou chamando. Imagina que passasse alguém aqui e eu quisesse diminuir essa pessoa, xingar essa pessoa. Eu ia dizer, oh, careca, ou, ô careca. Estou xingando essa pessoa, mas chamando a atenção dela para ela olhar para mim. Se eu quisesse chamar essa pessoa de uma outra maneira, já que eu não sei o nome dela, vamos dizer assim, né? Eu poderia chamar usando o quê? A interjeição. Ei, fulano, eu ia dizer o nome dessa pessoa. Tá? Então, é chamamento. Seria isso. Mais alguma, gente? Corrigimos 4 questões. 4 questõezinhas aí. Dessa prova.
que é uma prova de todo jeito. Pode, Larinha? Pode sim. Então, Vini, vou aproveitar de novo. Nas próximas atividades, lembre que tem que ver o resultado, ver o que é que errou, ver se você relendo depois que você consegue ver a resposta. Você tem dúvida ainda e trazer dúvida, assim como os colegas estão trazendo. Perceba que colocaram aqui para mim, eu não fico dizendo, fulano. Eu simplesmente vou olhar a dúvida e vou corrigir. Então, não tem isso de fiquei com vergonha, não quis. Não tem essa aqui, que ninguém nem tem como saber, beleza? Estou falando para você porque você é o único novo aqui, só por isso, tá bom? Nas próximas você já sabe como é que tem que proceder. Bem, vou liberar a nossa interpretação do dia, porque sempre tem que ter interpretação. Quanto mais vocês fizerem, melhor vocês ficam. Vamos lá. Primeira atividade sendo liberada em 3, 2, 1. Todas as atividades ficam lá no Classroom, tá, gente? Então, caí aqui, estava na aula, caí, tia Laís, deu um bug na minha internet, e agora? Perdi a atividade? Não. Você vai, quando voltar tudo, em um momento que você estiver estudando aqui para o curso, você vai entrar na agenda, vai abrir o link e vai fazer a atividade que você não fez. Está lá disponível para todo mundo. Tia Laís, eu faltei a aula, me desespero? Não. Assiste a aula gravada que é liberada no outro dia e acessa todos os links para fazer todas as atividades. Então, não tem perder aula aqui online. Não existe isso de perder aula. Vocês podem perder esse momento que a gente está se vendo aqui, mas perder aula não, tá? Todas as atividades vocês podem fazer. Liberando em 3, 2, 1. Foi, arrasem. Quero 5 de 5 porque tá simples. Gente, pelo andar da carruagem, eu não vou conseguir corrigir, mas eu já estou vendo que as questões mais erradas são a 2 e a 4. Geral, a gente vai tirar as dúvidas. Uma pessoa já fechou a atividade. Mari, parabéns. E aí, na próxima aula, a gente tira as dúvidas. Quem estiver fazendo ainda, continua, não é para parar, tá? E quem já terminou, liberado. Até a próxima aula. Vamos só fazer essa hoje, porque não dá tempo. Bye, bye. Quem já terminou, quem não terminou, continua fazendo. Estou aguardando as respostas de vocês, viu, gente? Continuem. Até quinta.